Olá, eu sou o Soares Júnior e está começando o Estúdio R, o podcast da editora Rocco. Em 1969, Clarice Lispector escreveu Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. E agora, a obra chega aos cinemas com o filme O Livro dos Prazeres, da diretora Marcela Lorde. Hoje, o Estúdio R recebe a Marcela, também autora do pós-fácil da edição atual do livro. Eu acho que a Clarice, a grande sacada é que ela fala que você é quem tem que olhar para os teus buracos, para as tuas feridas, você tem que estar inteiro para poder estar com alguém, né? E não esperar e jogar e querer transformar o outro, né? Aceitar ele na sua diferença. A atriz Simone Spoladori, que dá vida nas telas a Lore. É uma mulher que passa por essa dor, esse transe, esse delírio, essa loucura que ela vive a ponto de comer uma barata. Essa mulher que passa pela desconstrução da loucura é que vai depois poder reconstruir o mundo. E a escritora Teresa Monteiro, autora de A Procura da Própria Coisa, uma biografia de Clarice Lispector. Ela questiona justamente esse papel do homem, onde a mulher, digamos, sempre fica em segundo plano. E, literalmente, nos casamentos era assim. Estúdio R, o podcast da editora Rocco. Marcela, Simone, Teresa, é um prazer receber vocês aqui no Estúdio R. Oi, pessoal! Eu Oi. sempre li Clarice, né? Desde criança, desde a literatura infantil. Lembro muito da Vida Íntima de Laura, A Mulher que Matou os Peixes, né? O Coelhinho Pensante. E depois, na minha juventude, no colégio, um livro que me marcou muito foi Laços de Família, que eu lembro que também me atravessou, assim, eu sempre gostei muito de literatura, mas ela era uma escritora que sempre chamou atenção, né? E A Hora da Estrela também, né? Então ela entrou desde sempre. Eu acho que ela também faz parte do imaginário, né, da cultura brasileira de uma forma geral. E foi assim. Agora o Livro dos Prazeres eu li bem depois, mais velha. Pois é. Simone, eu reparei numa coisa que foi assim, a gente tem exemplos de livros escritos por homens em que as mulheres hedonistas, aquelas que buscam prazer, são punidas no fim. Acho que tem uns exemplos clássicos, como, por exemplo, a Emma Bovary, do Gustave Flaubert, que se envenena e tem uma morte lenta, ou da Maria Monforte, do Eça de Queiroz, que você conhece muito bem, já que interpretou a personagem na série Os Maias. A Maria morre antes de descobrir, e descobre, né, antes de morrer, que seus filhos se tornaram amantes. No filme, a Lore me parece ter uma trajetória oposta. Ela busca o prazer e o autoconhecimento. Ela se permite sentir prazer e não acaba punida. Você acha que o fato de ser um filme dirigido por uma mulher, baseado no livro de uma mulher, protagonizado por uma mulher, ajuda nesse enfoque não punitivo? Olha, é tão interessante você estar falando isso, porque eu tenho começado essas sessões que a gente fez agora, né, em São Paulo e no Rio, dizendo que no primeiro filme que eu fiz, que foi o Lavoura Arcaica, que é de um dos maiores escritores brasileiros, que é o Raduan Nassar, no final do livro, no final do filme, a Ana é punida, né? Depois que ela se expressa através da dança, o pai mata ela com alfange no ventre. E que agora a gente estava em São Paulo, e você acredita que eu fiquei hospedada num hotel exatamente na frente da pensão onde eu morava, na Doc Lobo, quando eu fiz o teste para o Lavoura Arcaica? Caramba, né? E aí eu acho isso tão incrível, porque assim, eu vivi muitos personagens no cinema brasileiro, né? E muitos personagens assim que eram estilhaçados na frente da câmera. Uhum. Para mim foi uma experiência muito integradora fazer a Lore, uma mulher que se reconstitui na frente da câmera. Que bacana esse arco dramático. Não tinha... Agora eu estava pensando por sua causa, eu pensei mais na Maria Monforte do que propriamente no personagem do filme do Raduan Nassar. Mas isso. É uma mulher que se reconstrói, né? Que tem essa viagem por um descobrimento. É bem interessante isso. Mas no livro do Eça também, né? Porque é exatamente isso. A Maria Monforte, o que acontece com a Maria Monforte? A Maria Monforte é livre, né? Ela é livre da sexualidade dela.
E aí, por isso, ela tem que ser punida no final. Aí ela vira, fica louca, não sei o quê. É como se existisse um controle mesmo. É isso, né? O controle sobre os nossos corpos, os nossos desejos, né? E acho que é isso que... Mas o que eu acho interessantíssimo, assim, da adaptação que a Marcela fez do livro é que, justamente, a Lori, ela não tem um problema com a sexualidade dela. Ela tem muitos parceiros. Uhum. O lance da Lori é mais profundo. Ela não consegue se conectar afetivamente com eles. E aí ela vai entrar numa jornada de autoconhecimento para conseguir, eu acho, associar a sexualidade com afeto. E aí é a grande virada da Lori. E interessante você falar disso, desse desprendimento da Lori da parte sexual, mas tem um trecho do livro que fala que parece que ela matou o amor dentro dela, né? E, Tereza... Tem livro? No livro, sim, no livro dos prazeres, tem um trecho que fala... Quer ver? Eu vou até achar aqui, porque nos meus apontamentos... Maravilhoso. Eu tinha lido isso, que ela era... Sim. Não tem, Marcela? Marcela, que é uma profunda... É uma profunda leitora de Clarice Lispector, tem isso sim, que ela matava o amor dentro dela. Então, como você disse, né, Simone, parece que falta uma conexão, que ela não consegue se conectar com o amor, mas ela consegue se conectar com o corpo. E, Tereza, em 1969, como é que foi recebido esse livro? Que Clarice Lispector era essa que escreveu em 1969 o Livro dos Prazeres? Porque, assim, para a moral da época, né, não devia ser muito fácil, não, escrever esse livro, né? Eu não tenho, assim, críticas, li críticas sobre o livro. Li uma ou outra, mas, assim, não com esse comentário específico que você está querendo saber. Uhum. Mas, assim, a Clarice, o momento dela de vida, eu diria, assim, que Uma Aprendizagem no Livro dos Prazeres é uma obra, assim, de virada mesmo, assim, porque ela tinha passado recentemente por um momento trágico da vida dela, que foi um incêndio, né? Uhum. Ela tomava comprimidos para dormir, ela fumava, e com isso o quarto dela literalmente pegou fogo. E, enfim, ela foi internada, fez várias cirurgias, né? E a mão dela, a mão que ela escrevia, a mão direita, quase foi amputada. Então, assim, esse período que o incêndio foi em 66, né? E Uma Aprendizagem foi publicada em 69, ela literalmente renasceu. E o que eu acho curioso é que as epígrafes que ela escolheu para este livro, que são 3 epígrafes, né? Uma é retirada do livro do Apocalipse, da Bíblia, outra é um verso do Augusto dos Anjos, que justamente fala, que eu acho que tem tudo a ver com o livro, né? Que é assim, que a mais alta expressão da dor a mais alta expressão da dor consiste essencialmente na alegria. São esses extremos que a gente vê, a Lori vivencia isso, né? Uhum. E ela cita um verso do Oratório do Paul Claudel, que seria uma fala da Joana d'Arc. E a Joana d'Arc morre queimada na fogueira. E a Clarice tinha um fascínio pela figura da Joana d'Arc. Ela comenta até em cartas que ela tinha assistido, quando ela morava em Washington, um filme sobre a história da Joana d'Arc. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o momento de vida de Clarice, que antecede a publicação desse livro e a feitura desse livro, porque o que a gente sabe é que na coluna que ela tinha no Jornal do Brasil, que ela começou a colaborar em 1967, né, ela publica trechos de Uma Aprendizagem, que só viria para o público em 69. Então, o mergulho do mar, né? A cena do mergulho, né? Esse trecho do livro, depois vira um conto. Exatamente. E depois vai para o livro. Exatamente. Então, assim, o que eu acho que é muito interessante para a gente entender esse caminho dela, da escritora e da mulher, porque ela é isso, ela mistura
ela empresta coisas dela, traços biográficos dela, Clarice, para a Lore. Vou dar um outro exemplo. O próprio Ulisses, né, o nome Ulisses, né, ela diz em uma entrevista que Ulisses foi um professor de filosofia, um estudante, ela não fala professor, ela fala um estudante de filosofia que ela conheceu na Suíça, e naquela época ela era praticamente recém-casada, né? Ela tinha 20 e poucos anos, e que foi muito apaixonado por ela. E que ele foi tão apaixonado por ela que ele teve que ir embora da Suíça, porque não tinha jeito, ela era casada. Mas, assim, o que é interessante de ver é que ela mantém esse nome do personagem, né? Ela dá esse nome ao personagem, e ela usa, como a Marcela acabou de citar aqui, numa crônica que depois, claro, ela transporta para o livro, a Lore escreve um texto dirigindo-se a Ulisses, e ela fala da noite de Berna, o silêncio de Berna. Chama-se, acho que é A Noite na Montanha, se não me falha a memória. Então, ela começa falando, descrevendo o silêncio, e claro, ela vai aprofundando essa questão do silêncio. Mas, assim, o que eu acho curioso é que ela fala de Berna, Lore, quer dizer, Lore conheceu Berna, Clarice também. Clarice morou em Berna 3 anos. Clarice conheceu um homem chamado Ulisses, que foi muito apaixonado por ela, que ela diz que, assim, que ela só gostou. Tem um fragmento que eu encontrei, é um inédito, né, que ela chama assim, Crônica de Ulisses, que ela diz assim, até vou ler, ela diz assim, Ulisses é o nome de um homem que me amou e de quem eu só gostava. Dei o nome de Ulisses ao meu cão. O nome inteiro aí ela revela quem era o tal Ulisses que ela conheceu, Ulisses Geisler. Então, Tereza, ele não era um psicanalista? Essa tese do psicanalista cai por terra, porque assim, até porque ela, numa entrevista que ela concede ao MIS, quando ela está conversando com a Marina Colasanti, ela fala isso, né? Ele era um estudante de filosofia. Que legal. Entendeu? Porque na biografia do Benjamin ele fala que é um psicanalista. Mas isso cai por terra a partir dessa crônica que ela diz, que inclusive ela diz o nome dele, de quem era o Ulisses, né? Ela dá o sobrenome, que não tem nada a ver com o nome que é atribuído ao psicanalista. Entende? Então, assim, tem uma série quer dizer, é um contexto de muito sofrimento, é um período de muito sofrimento na vida dela, ao mesmo tempo de renascimento. Eu acho que uma aprendizagem dos prazeres é isso. Agora, e tem uma coisa interessante que é de 69, né? Um ano depois do AI-5. Então, você está em plena... Né, no momento que a ditadura aperta ali, e aí eu vejo que ela tem essa coisa de uma revolução feminista para o lado de dentro, porque a Lore, ela é a figura que faz a volta, ela faz a virada, ela, né, ela tem uma angústia, que é viver numa sociedade patriarcal, né? Ela é uma personagem muito livre, muito independente, e com autonomia, então ela fica nesse lugar aí, né? Isso eu também acho que é um contexto importante, porque, né, imagina, toda essa situação. Ela, inclusive, cita, né, Marcela e Simone, aquela parte do livro que ela cita uma canção da Tchecoslováquia, que é exatamente o que ela fala, da liberdade, as pessoas estão lutando pela liberdade. Quer dizer, lógico que isso é uma referência àquele momento, né? Agora, como Simone, pensar diferente, né? Eu vou botar a Simone aqui nesse papo também, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para a Marcela. Simone, como é que foi o seu processo para encontrar a Lore? Quantas vezes você teve que ler o livro? Você leu outras referências? Você é uma leitora de Clarice? Como é que foi esse processo? Bom, eu, como a Marcela, eu comecei a ler a Clarice quando era adolescente. Li muito a Clarice. Uma época da minha vida, ela me acompanhava muito. Assim. Eu amo os romances da Clarice. Maçã no Escuro, Um Sopro de Vida, Água Viva, Perto do Coração Selvagem. Eu adoro, sempre revisitava, sabe? E aí achei super interessante isso que a Tereza falou, porque quando você pensa na Lore, né? Se você começa a tentar definir ela com palavras, quem é a Lore? É uma mulher tímida? Uma mulher deprimida? Todas as palavras, para mim, reduziam a Lore. Nada essas características que você dá para uma pessoa e que às vezes a gente usa para tentar encontrar umas balizas assim para construir o personagem, né? Aí chegou um momento que eu abri mão de tudo isso, assim, de não tentar definir a Lore. Para mim, ela era indefinível. Ela era na verdade, a Lore é formada por palavras, né?
Ela é linguagem, a Lori. Então, eu não podia dar uma definição para ela. Então, para construir essa pessoa ali, eu comecei a me balizar pela própria obra da Clarice. E Tereza, o que eu pensei foi que A Paixão Segundo GH veio exatamente antes do Livro dos Prazeres. E eu pensei que só uma mulher que passa por essa dor, esse transe, esse delírio, essa loucura que ela vive a ponto de comer uma barata, essa mulher que passa pela desconstrução da loucura é que vai depois poder reconstruir o mundo, que é o que eu acho que a Lori faz. De uma maneira, eu acho que ela reconstrói mesmo, ela começa de novo a entender o lugar das coisas, o copo sobre a mesa, e chegar na refinação disso, que é organizar uma fruteira. Né? É o efêmero, né? Eu adoro isso da fruteira, que a Simone outro dia veio com esse insight. Gente, eu só entendi agora o que é enfeitar uma fruteira. É a coisa mais efêmera possível. Você acabou de enfeitar, vem alguém, tira uma maçã e come, e a coisa está em eterna transformação. Então, essa coisa do cotidiano, da vida, né? Você ter esse prazer no dia a dia é muito Clarice, né? Agora, Marcela, você acha que esse momento de reconstrução explica também essa obra, esse otimismo que parece ter no Livro dos Prazeres? Sim, eu acho que tem é quase uma exceção, assim, né? Esse romance ele tem um final feliz. Geralmente os contos, né? A obra dela, você não costuma ter finais felizes. Ela tem, acho que mais um conto só que tem. E ele é diferente nesse sentido, né? Tem na época alguém perguntou para ela, né? Puxa, achei o Livro dos Prazeres um livro mais fácil. E ela falou, eu me humanizei. Então ela toca o humano, ela sente. Eu acho que essa coisa da vulnerabilidade, de você perceber que o quanto você é interdependente, ela também tem muito isso, né? Da alteridade nos contos, né? Essas epifanias que você entra e sai, né? De uma planta, de um bicho, do outro. Então, acho que ela toca ali, ela vai para um lado assim, super bonito, forte, né? Marcelo, eu também queria te fazer uma pergunta, que é como é que se apoderar dessa literatura, desse fluxo de consciência e conseguir transformar isso num filme que requer imagem, que requer um conteúdo fílmico que empreste uma narrativa mais visual. Às vezes o texto da Clarice faz com que você tenha viagens internas. Como é que a gente faz no cinema para externalizar isso, externar essa coisa? Olha, é um livro praticamente inadaptável, né? Ele é um fluxo de pensamento, começa com uma vírgula, termina com 2 pontos. Ela é muito ousada em termos de linguagem, ela é muito plástica, sensorial, né? Ela tem uma conexão com as artes visuais. A literatura dela é muito livre, então isso ao mesmo tempo também me deu uma liberdade de criação, porque eu sei que eu estou fazendo uma outra obra, né? Outra linguagem, essa coisa de adaptação. Eu acho que realmente é você recriar, reescrever. Foi feito a muitas mãos, então muita coisa que foi intuitiva, e a gente ia elaborando, e esse simbolismo todo, como traduzir em ação, como traduzir em movimento, como trazer isso para o cinema, né? Foi um trabalho complexo, né? E a Josefina Trota, que é co-roteirista, ela é especializada em adaptação literária. Então, ela também foi muito bacana nesse sentido. E como a Simone diz, a gente trouxe elementos de outros, né, contos, da obra inteira dela. Por exemplo, mesmo a Lori sendo uma personagem da Clarice e tendo características da Clarice, no filme a gente faz com que a Clarice seja a mãe, né, dela. A gente revisita o diário ali, você tem a foto, porque a Lori é uma personagem dela, então seria a filha, mas elas são muito parecidas, então elas também se misturam. E a gente foi também trazendo diversas camadas, né? Como representar esse patriarcado, né? Acho que tem uma coisa, a sociedade em 69, ela, né, 50 anos depois não mudou tanto, a gente continua tendo essas angústias, né? Do feminino, de encontrar a própria voz, de ter o seu espaço, o espaço político, né, o espaço interno, a gente continua com essas questões, né? E é curioso. Foi interessante. Marcelo, você falou essa história da mãe, e Simone teve uma conversa com o irmão que visitava a Lori no Rio,
que ela diz assim: 57 anos é uma boa idade para morrer, pois seria bonita e jovem. A Clarice morreu um dia antes de completar essa idade. Mais do que alter ego, a Clarice era a mãe da Lori, né? Como é que foi essa relação para você? Sabe que eu vou contar uma coisa? Quando eu estava fazendo o filme, um dia lá, eu sonhei que a minha mão pegava fogo. Só que só que, Tereza, eu não sabia desse dado. Eu não fiz o filme sabendo disso, que tinha sido logo depois do acidente. Foi um sonho muito forte. Eu acordei naquele dia muito emocionada e tal, mas eu não pensei na Clarice. Eu sabia do acidente que ela tinha vivido, mas não pensei exatamente nisso. E aí o irmão dela apareceu na filmagem. O filho, o Paulo. Desculpa, o filho. Uhum. E aí eu fui assim, um pouco afoita e emocional, e contei para ele do sonho. Uhum. E aí abriu um alçapão, assim, né? Porque ele parou assim, tudo. E aí ele disse: fui eu que salvei a minha mãe. Caramba. Foi forte esse dia, gente. Foi super bonito. Lá no Clube dos Macacos, né? Que é o clube onde ele se casou, o Paulo. Gente, mas é muita coincidência. Depois confirma, vai ter quase certeza absoluta que foi lá. O casamento dele foi lá. E ela estava lá, né? Nesse clube. Nossa, é verdade. Uau! Não, Simone, eu acho que, bom, mas a pergunta é para você, mas eu acho que você super transmutou nela, né? Imagina, ela sonhar com isso, foi muito forte, assim, muito né? Muito impressionante. Eu vi, para mim, a Simone já tem uma atmosfera, né, eu sempre falo isso, que eu acho muito bonita, assim, do silêncio. É muito difícil você atuar em silêncio, você ter todo a entrelinha, o subtexto, só no olhar, né? Poucas atrizes são capazes. Então, eu sinto que a Simone é uma atriz muito de cinema, e a Clarice, ela tem um mistério, ela tem esse interior grande, que é um infinito, né? Então, essa conexão, eu vi, assim, as duas muito, não sei, conectaram ali. Muito Agora, lindo. Marcela, tem uma coisa, a gente está falando desse incêndio, tem uma cena em que tem um cigarro e uma cortina. Isso foi também obra dessas coincidências que a gente está começando a reparar que houve no filme da Clarice? Ou você pensou também nisso? Cara, eu me inspirei num poema. Eu não vou lembrar agora, talvez a Teresa saiba quem é a autora, que escreveu um livro inteiro só de poemas inspirados em Clarice Lispector. E aí, eu lendo esse livro, eu vi essa imagem dessa coisa do cigarro caindo e a luzinha, puff, né? Uhum. E como ela é muito delicada, e ela tinha essa coisa da insônia, né? Aquele apartamento, ela para lá e para cá, tomando café, né? Essas madrugadas, as noites são muito presentes, né? No filme. Ela vê o amanhecer, ela liga para o Ulisses, é aquela noite do terror que ela chama, né? Uhum. Inclusive, esse texto de Berna, essa passagem, eu acho ela tão forte, tão bonita, porque ela fala quem viveu nunca mais esquece, né? Então e ela fala para as crianças, então a gente ia trazendo de outras formas isso, né? Você já viu o silêncio? Né, isso era muito forte. E aí é isso, é cinema, né? Cinema é movimento. Então, aquela faísca, aquele brilho, aquela coisa que ninguém vê, ela é muito contemplativa, Clarice, né? Então, assim, eu lembro que eu me inspirei nesse poema, e aí eu achei isso plástico, cinematográfico, era muito intuitivo o processo, né, de tradução para a imagem. E, Teresa, no mundo de 1969, eu quero voltar de novo a falar um pouco do Ulisses. No mundo de 69, esse arquétipo do homem compreensivo que a Clarice criou para o Ulisses, ele não era muito comum, né? Se a gente, por exemplo, pegar a obra do Nelson Rodrigues, esse cara compreensivo e tudo, ele sempre teve o papel do marido, namorado, noivo, enganado. Como é que foi a construção desse Ulisses, Teresa, no livro? O que eu acho uma coisa que é curiosa, outro dia eu estava relendo os primeiros contos que a Clarice Lispector escreveu, que ela acabou não publicando, quer dizer, publicou na imprensa, mas que só saíram numa obra póstuma chamada A Bela e a Fera. E nesses contos,
ela trata muito dessa questão amorosa. Então, grande parte deles, acho que são 11 contos, ela fala sempre de uma relação entre um casal. Então, ela acaba, digamos, fazendo uma reflexão sobre o papel da mulher e o papel do homem, né? Inclusive, um deles, que eu não vou me lembrar agora o título, ela justamente questiona. Então, veja bem, ela escreveu esses contos entre 1940 e 1941, então ela tinha 20 anos, né? Ela questiona justamente esse papel do homem, onde a mulher, digamos, sempre fica em segundo plano. A mulher segue o que o homem dita, né? E literalmente nos casamentos era assim, naquele momento. Então, o que eu acho interessante quando a gente vai para uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres é que, assim, ela, na realidade, ela retoma um tema que ela deu muita atenção quando ela era muito jovem, porque, na realidade, foi antes de publicar O Perto do Coração Selvagem. Foram os primeiros contos que ela escreveu que a gente tem notícia. Pode ser até que ela tenha escrito outras coisas, mas o que está publicado em jornal e que depois entrou para o livro, né, na Bela e a Fera, foram esses. Então, assim, ela trabalhava esse tema, ela jovem, ela trabalhava essa questão do homem e da mulher, desses papéis, né, dessas funções dentro da sociedade, era uma questão para a jovem escritora Clarice Lispector, que ainda não sempre foi uma feminista, né, gente? Eu acho que esse simbolismo da sereia, que é a mulher buscando a própria voz, é chato, sabe? É cansativo para a gente não ter o pé de igualdade. Então é sobre isso, ela tem na alma o feminismo, porque é isso, que sentido faz se não é de igual para igual, né? Então acho que é sobre isso que ela está falando o tempo todo, a obra toda também, né? E ela traz a mulher e bota no protagonismo, no centro da narrativa. E isso é uma coisa que a Simone sempre me falou. A gente trabalha junto já há algum tempo, né? E desde o primeiro encontro, a Si sempre me falava isso. Olha, eu acho os papéis femininos no cinema brasileiro muito secundários. A gente está sempre, né, fazendo escada, né? A trama, a dramaturgia, tudo que é interessante acontece entre os homens. Então a gente cansou um pouco disso. Então é um momento mesmo que eu acho interessante de poder fazer esse filme, trazer isso para as novas gerações. É isso, é mostrar uma mulher livre, inteira, com autonomia, que termina gozando literalmente na cara do espectador, sabe? Botar mulheres fortes, legais, levando a história para frente, né? A gente está se divertindo um pouco com isso. Eu acho curioso que você falou isso, do gozando na cara do espectador. O sorriso da Simone no último, da Lori, desculpa, Simone. Ai, sorriso coisa da mais Lori, linda do mundo. É impressionante naquele fim, né? A gente vai Ela dar spoiler, plena, né? Eu preciso me controlar para não dar spoiler. Mas o sorriso é fantástico, assim. E, Simone, o livro, a Clarice escreveu assim: estava vibrando em puro desejo como lhe acontecia antes e depois da menstruação, mas era como se ele quisesse que ela aprendesse a andar com as próprias pernas e só então, preparada pela liberdade, pelo próprio Ulisses, ela fosse dele. O que Ulisses era para Lori, Simone? Acho que Ulisses é esse outro, que podia ser uma mulher, né? Poderia ser um outro tipo de amor até. Mas, no caso ali, é um encontro entre a Lori e o Ulisses. E a partir dessa... Eu acho que a partir dessa relação, talvez ela encontre alguma coisa fundamental para entrar em contato com todas as outras relações que compõem a vida dela. Né? Que é a relação dela com as crianças, a relação dela com o ofício, né? Eu acho lindo o fato de a Lori ser uma professora primária, por exemplo. Não é à toa que a Lori é uma professora primária, né? E eu acho que é só a partir do momento que ela se reconecta com os afetos dela, que é trazer o afeto para a sexualidade, o afeto para a vida, o prazer consigo mesma, o prazer em tomar um café com ela mesma, o prazer de enfeitar uma fruteira. Aí, se ela começa a entrar em relação com o mundo, esses afetos todos, essa conexão faz ela se tornar uma educadora. Ela entende o que é a educação quando ela se conecta com o afeto. Essa resposta sua de precisa do outro
tem um trecho tão bonito que o Ulisses fala no começo do filme, que é: existir é tão completamente fora do comum que, se a consciência de existir demorasse mais de alguns segundos, nós enlouqueceríamos. A solução para esse absurdo que se chama eu existo, a solução é amar um outro ser, que este nós compreendemos que exista. Vai bem ao encontro disso que a Simone respondeu, né? Exato. Que é essa necessidade do outro que a Lori ela tem. O espelho, né? Eu vejo ele também como um espelho também, né? E ao mesmo tempo a gente sempre fala, ai, minha alma gêmea. Não, minha alma ímpar. É sobre você estar no seu eixo e encontrar o seu equilíbrio para estar com alguém, né? São duas figuras, né? Não necessariamente que vão formar uma coisa só. Acho que a gente foi criado, né, com uma ideia do amor romântico, onde o outro te completa, o outro que te faz feliz. Eu acho que a Clarice, a grande sacada é que ela fala sobre exatamente o oposto, né? Você é quem tem que olhar para os teus buracos, para as tuas feridas, você tem que estar inteiro para poder estar com alguém, né? E não esperar e jogar e querer transformar o outro, né? Aceitar ele na sua diferença. Eu iria mais fundo ainda, acho que é o outro, mas é a necessidade de contato. Acho que é o contato que salva a gente. Marcela, e por que a decisão de trazer o filme para os dias atuais? Porque eu acho que essa história, apesar de ser atemporal, né, que eu acho que ela vai além, né, a gente falou do amor incondicional pelas crianças, do amor parental com a família, o amor romântico, Ulisses, isso tudo é atemporal. No entanto, ele tem coisas datadas, né, ele tem um vocabulário, ele tem comportamentos, Ulisses, que hoje em dia não caberiam. Por exemplo, tem uma passagem no livro que ele olha para ela e fala: você cortou o cabelo sem me pedir permissão? Como assim, né? Se um namorado fala isso hoje pra gente, a gente dá uma gargalhada, né? Assim, um ataque de riso. Então tem coisas que não cabiam, né? E mesmo o fato dos dois ficarem 1 ano sem transar, e só vão transar e ter essa explosão carnal depois de 1 ano no livro, se eu fizesse isso num filme, hoje ia parecer que os caras tinham um problema nesse lugar, e eles não têm, ao contrário, a gente deixou os dois também bissexuais, que eu acho que o futuro é um pouco agênero, sabe? A nossa geração, as novas gerações, eu vejo, né, que estão vendo aí, são muito mais livres nesse lugar. Então a gente fez de cara eles transando, vendo a intensidade, a profundidade daquele amor, tô tendo medo, tendo um susto, e aí demora 1 ano para eles realmente conectarem, assumirem que, né, querem levar aquilo adiante. Então, vários... eu sentia muito assim, a nossa geração, a gente tem essa questão, né, dos amores líquidos que o Bauman fala, né, de não conectar muito, de descartar e de troca e não conectar afetivamente. Então também eu acho bonito quando ela traz isso, né, de se abrir para o afeto, de se abrir para o outro, de entender que a gente também é dependente, né, num certo sentido. Você está lá, você se resolve, mas tudo bem ser vulnerável, né? A gente é uma troca também, né? Tem essa, isso pode ser saudável. Uma coisa que eu acho bem importante assim do nosso trabalho nesse filme é que eu e a Marcela a gente trabalha juntas há 12 anos, nem sei exatamente, mas é uma relação que foi construída. A gente construiu uma amizade e eu acho que isso é determinante para o filme também. Acho que a Marcela tem uma relação desde o primeiro filme que a gente fez, né, eu falei, você tem que estar na sala de ensaio, tem um preparador de elenco. Eu falei, tudo bem, tem preparador de elenco, mas você tem que estar junto na sala de ensaio com a gente. E a Marcela veio para a sala de ensaio e acompanhou todo o processo de criação. E no Livro dos Prazeres também, ela fazia os exercícios de criação da personagem junto com a gente. Isso é muito raro num diretor, numa diretora, esse espaço de uma verdadeira troca e de intimidade mesmo, sabe? A gente quase brigava no set, eu e a Marcela, algumas vezes. Tem uma coisa... construir junto, olhando, que não sei o quê. Mas não, isso é prova de que a gente tinha uma intimidade entre a gente podia fazer aquilo. Engraçado, Simone. Juntas, Simone. Estava no atrito da criação. Sabe? Engraçado isso, vocês estarem falando isso, porque na hora que você quebra a quarta parede, que no fim você, né, conversa com a câmera, passa uma cumplicidade realmente com a câmera, e acho que isso é possível por causa dessa relação de cumplicidade que você tem com a Marcela, que você mesmo acabou de dizer
que tem. Ô, Tereza, no filme, a Marcela faz de uma forma orgânica, como ela estava explicando, já explicou para a gente, várias citações, não só do Livro dos Prazeres, mas de várias obras da Clarice. É possível a gente encontrar uma linha narrativa, um fio que a gente possa traçar da obra da Clarice Lispector, entre os romances, os contos, as crônicas? Como é que você acha isso? Não compreendi a tua pergunta. Não, porque assim, o que acontece? Na verdade, a Marcela consegue colocar no filme um grande panorama da obra da Clarice. Tem a citação da mulher que matou os peixes, tem a citação do banho de mar, que é uma crônica que tem no Descoberta do Mundo, né? Tem a galinha molho pardo que eles comem num determinado momento, Ulisses e a Lore comem no filme. É possível fazer, então, pegar a Clarice e construir um retrato da Clarice pegando várias colagens da obra dela? O autor ele está na sua obra, né? Naquilo que ele escreve. Por mais que exista, digamos, aquele pacto, né? Eu sou o autor e este é o personagem, né? Por exemplo, a Clarice é Clarice, Lore é Lore. O autor se confunde com o personagem, né? Então, assim, é inevitável. E ela vai deixando não só marcas assim concretas, biográficas, algumas a gente comentou aqui, mas também essas que fazem parte do percurso literário dela. Todas essas questões, isso que a Simone, que a Marcela, enfim, falaram aqui, é exatamente isso. Essas questões são questões não só que estão numa aprendizagem, talvez numa aprendizagem, essa questão do feminino, da mulher, né? Dessa mulher que, de fato, quer marcar a sua presença nessa sociedade, esteja, digamos, mais forte, né? Mas isso aparece em vários momentos da sua obra. Veja que lá nos primeiros contos ela já trabalhava com esses temas, né? Porque, assim, é uma mulher escrevendo. A gente tem que entender, né, que toda essa revolução que ela promove nesse livro, no campo do afeto, no campo sexual, isso também é uma construção que a Clarice foi aprendendo a fazer ao longo da vida dela. A gente não pode esquecer, ela foi uma mulher que nasceu em 1920. Ela ousou publicar um livro em 1943, ela ousou ingressar no jornalismo quando haviam pouquíssimas jornalistas. Ela ousou estudar direito. Exatamente, entendeu? Então, assim, ela literalmente ela abriu caminhos para todas nós, ela e as mulheres da geração dela, né? Então, assim, eu acho que uma aprendizagem no Livro dos Prazeres é mais um desses caminhos, mais uma dessas portas que ela abriu para a gente. Por isso eu vou dizer uma coisa, eu ouso ser cineasta no Brasil. Porque, gente, é uma loucura, sabe? Eu também aprendi, encontrei minha voz como autora fazendo esse filme. Foi uma grande aprendizagem para mim, poder tecer e criar junto, essa coisa que a gente estava falando, eu e a Simone, essa intimidade nossa, a gente cria junto, a gente tem insights juntas, uma fala, putz, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Vamos por aqui, vamos por ali, né? Se a gente faz junto ali, entendeu? E o filme, assim, realmente, eu me lembro que quando eu assisti ainda no Festival do Rio, né, é muito impactante. Eu fiquei, assim, muito comovida. Realmente, o filme, assim, ele toca, né? Ele vai, assim, fundo mesmo. Assim, é impossível você assistir esse filme e ficar... E não sair diferente, né? No mínimo. Assim, realmente é um grande filme, Agora, eu também achei. Agora tem um trecho aqui que é uma crônica chamada Aulinotipia. Diz o seguinte: desculpe eu estar errando tanto na máquina. Primeiro, é porque minha mão direita foi queimada. Segundo, não sei por quê. Agora um pedido. Não me corrija. A pontuação é a respiração da frase, e minha frase respira assim. E se você me achar esquisita, respeite também. Até eu fui obrigada a me respeitar. Escrever é uma maldição. Isso ela escreveu porque ela reclamou. Lindo. Né? Ela reclamou com o corretor do JB
que ele alterou uma crônica que ela mandou, a pontuação de uma crônica. A Marina Colasanti era a editora dela, e ela reclamou com a Clarice, com a Marina. Ela falou: não corrija os meus textos. E aí ela fez isso. E aí, Marcela, eu quero te perguntar, porque você observou muito bem isso, que é: o livro começa com uma vírgula e termina com 2 pontos. Por que o livro termina com 2 pontos e o filme também, né? Acho que é para a gente construir esse imaginário, né? E eu também inverti esse final, ele termina com Ulisses, né? Ela fala de um Ulisses, ele termina com 2 pontos que vem dele. No filme eu botei ela, que é a mulher, né? Entrando nesses espaços de poder, criando narrativas, escrevendo histórias, protagonizando filmes. Estamos aí. É um convite para a gente construir tudo isso, né? Esse imaginário. Né? Você quer saber o que eu penso? Claro que eu quero saber o que você pensa. Me interessa saber o que as mulheres pensam. Né? O Ulisses se interessa por ela. Ela vai estar aí para contar histórias, né? E acho que é isso para o leitor, né? A Clarice deixa ali esses 2 pontos. Porque ela, né, ele pergunta: a massa será dar de presente um ao outro a própria solidão? E, puxa, é uma pergunta, né? Caramba, muito forte, né? É a coisa mais íntima que você pode dar de si, né? E uma resposta que demanda muito tempo. Não caberia. Pode a vida inteira ficar pensando nisso, nessa resposta. 2 pontos, né? Cada um com a sua maturidade. Eu acho que mais vê quem mais sabe, né? Mais compreende o filme, quanto mais a pessoa sensível for, depende do estágio da vida que ela está. Pode bater, esse filme pode passar batido em muita gente. Muitos homens talvez não conectem nessa sensibilidade, não só homens, mas eu acho que o universo masculino ele tem um pouco mais de dificuldade. Eu vejo, às vezes, o quanto as mulheres se sensibilizam e choram e ficam muito mexidas com o filme, e vários homens, né, homens femininos, sensíveis e tal, mas tem um outro que não faz o menor sentido, acho uma bobagem, que filme é esse, né, que fala sobre o quê? Não entendeu nada. Marcela Lorde, Simone. Oi, Simone. Uma coisinha, mas tem homens que se identificam com a Lorde. Muitos também, sensíveis, né? Homens de alma feminina. Não, eu acho que essa história, né, Simone, de não tem problema com sexo, mas tem problema com o amor, né? Eu acho que isso também é algo que comum a todos nós, né? Pode ser. Marcela Lorde, Simone Spoladori e Tereza Monteiro, muito obrigado por essa conversa aqui no Estúdio R. E você que está ouvindo a gente pode assistir o filme no cinema e encontrar uma aprendizagem ou o livro dos prazeres nas livrarias, nos sites e também em versões em e-book. O Estúdio R, o podcast da editora Rocco, fica por aqui. Até a próxima. Estúdio R, o podcast da editora Rocco.